Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy e esse é um vídeo diferente do que a gente costuma falar. Todo mundo sempre se interessa por economizar material, economizar tempo, imprimir mais rápido, não gastar dinheiro com filamento, enfim. A gente agora vai para um outro lado da balança, que é como aumentar a resistência das suas peças. Algumas dessas técnicas a gente vai usar um pouco mais de material, um pouco mais de tempo de impressão, mas outras só com configuração a gente consegue deixar as peças mais fortes. Antes de começar, eu te peço aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo e deixa um like para mostrar para mim que você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos lá então, se as suas peças estão não tão resistentes assim, primeira dica, aumente a densidade do enfio e ou o número de perímetros da peça. É o tal do princípio da densidade, né? Peças mais densas tendem a ser mais resistentes. Peças menos densas, né? Mais ocas, em tese, são peças que não vão ter muita resistência mecânica. Por isso que a gente sempre fala, peças decorativas podem ser ocas, peças que vão sofrer algum tipo de esforço, tem que ter um mínimo de preenchimento. E se mesmo com preenchimento você tiver com as peças fracas, aumenta o preenchimento ou o número de paredes, usa as duas ao mesmo tempo para que você tenha peças mais fortes. Qual é a contrapartida disso? Você vai usar mais material e vai imprimir em um tempo maior, mas o foco aqui é realmente peças mais fortes, mais resistentes e não ganhar tempo ou filamento. E um complemento dessa dica, o tipo de enfio, o tipo de preenchimento também ajuda. Se você vai usar lines ou grid, são preenchimentos para peças que não vão sofrer nenhum esforço. O ideal é usar cubic, usar o giroide, no Cura no caso, que são tipos de enfio mais adequados para peças mecânicas. As próximas dicas não vão usar mais material e tempo de impressão, são ajustes na configuração do fatiamento que podem aí fazer muita diferença. Use uma espessura de camada maior. Eu expliquei em um dos vídeos do 3D Print Academy Responde. Quando você aumenta a espessura de camada, você tem menos camadas numa mesma peça e você diminui os pontos de interface entre uma camada e outra. E cada interface dessa é uma região de acúmulo de tensão. Então, em tese, quanto menos regiões de acúmulo de tensão você tiver na peça, porque tem uma espessura de camada mais grossa, menor a chance de você ter aí uma fratura, uma falha na peça. Existe uma outra vertente da impressão 3D, mais estudiosa, gringa, inclusive, que diz que o contrário também pode funcionar. Mas isso, na nossa opinião aqui, só funciona se você tiver com a temperatura acertada, com a ventilação acertada e com o fluxo do material certinho também. Mas, como sempre, a gente tem que testar. A gente defende aqui que uma espessura maior de camada funciona bem. Tá quebrando? Pode ser que o problema seja a temperatura da peça. O que você faz? Aumenta em 5 graus a temperatura de extrusão, obviamente sem ultrapassar aquele limite de cada material, e você vai ter uma fusão melhor do material, você vai ter a união entre as camadas melhor e você vai ter aí uma deposição de material mais precisa. Isso é muito importante. Então, aumentar a temperatura pode ajudar bastante. Outra dica também, se a temperatura não funcionar, talvez o teu problema seja excesso de ventilação na peça. Então desliga um pouquinho a ventilação, diminui de 100% para 80%, 70% no caso de PLA. ABS nem se fala, não pode ter ventilação. Além de aumentar a temperatura, você pode também precisar diminuir o fan, diminuir a ventoinha. Esse tipo de percepção sobre o que você precisa mudar na impressão de maneira intuitiva, você só desenvolve aprendendo de forma estruturada. Então vem para o nosso curso Impressão 3D Total, um curso 100% online que forma os melhores especialistas, profissionais de impressão 3D do Brasil. A lista de espera já está aqui na descrição do vídeo, põe teu nome e teu e-mail, garante a vaga para a próxima turma e quem é aluno 3D Print Academy tem descontos exclusivos para comprar impressoras e filamentos com os nossos parceiros. São descontos que não são praticados em praticamente lugar nenhum do mercado, só para alunos 3D Print Academy. Vem com a gente que você vai gostar do curso. E agora vamos para a dica 5, porque olha só, a gente falou de temperatura, falou da velocidade da ventoinha, falou de enfio, de perímetro e de espessura de camada. E a dica 5 é fluxo. O fluxo, na minha opinião, é sempre o último artifício que você vai usar. Se você tiver com a tua extrusão bem calculada, a temperatura certinha, a velocidade certinha de impressão também, a gente só tem que tomar cuidado do seguinte, o fluxo pode distorcer as dimensões da peça. Se houver um encaixe mais preciso, esse encaixe pode não funcionar. Então o fluxo pode mudar a dimensão da peça. Então só use quando você não vai ter influência aí em nenhum encaixe, nenhuma montagem. E duas dicas bônus. Primeira dica, diminuir a velocidade também pode aumentar a resistência. Por quê? Porque proporciona também uma deposição de material mais precisa. E a segunda dica bônus,
use filamento sem umidade. Por quê? Umidade, imagina, de uma maneira bem simplista, é água no filamento. E quando você aquece esse filamento à temperatura de fusão, essa água vaporiza e cria bolhas que são depositadas junto com o material. Por isso que peças com filamento úmido acaba tendo uma aparência meio porosa, até esponjosa. Isso arruina a peça do ponto de vista de resistência mecânica. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar aprendendo através dessa que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!